o seu pecado e curarei a sua terra. Irmãos, tudo começa em oração. Fala para o irmão do seu lado, tudo começa em oração. Eu vou deixar aqui nesse trecho, irmãos, porque eu quero, agora não tem nenhum destaque ali, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção em 4 palavras que eu creio que são flechas que devem entrar no nosso coração e acertar o alvo. Humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se afastar dos maus caminhos. Nós estamos falando que tudo começa na oração. Nós estamos falando de unidade, de avivamento, de uma colheita. E se tudo começa na oração, irmãos, o que nós precisamos fazer? Orar. Mas antes de orar, aprender a orar, certo? E eu vejo que aqui ele deixa algumas dicas, alguns caminhos, ou na verdade, talvez, a única forma que nós temos da certeza de que Deus vai ouvir nossas orações. Primeira palavra, humilhar. Irmãos, essa palavra, ela, na verdade, ela é meio ofensiva para o homem moderno. Quem que vai se humilhar? Diante de quem eu tenho que me humilhar? Eu sou um cara, eu me garanto, eu sou um cara, eu tenho a minha formação, eu ganho tanto de dinheiro, eu tenho tantas coisas, eu tenho minha conta no banco bem recheada, eu tenho meus carros, eu tenho meu status. A quem eu devo me humilhar? Às vezes o cara pode ser um pé de chinelo, mas ainda assim ele tem essa postura arrogante. Então, humilhar, irmão, significa dobrar o joelho diante de Deus. Existem igrejas que, quando começam o culto, todos os irmãos da igreja estão ajoelhados orando. Só que isso muitas vezes pode virar o quê? Uma fórmula, uma coisa externa, que não mostra o que tem no coração de cada cristão. Da mesma forma que nós podemos entrar numa igreja, ver todo mundo paradinho assim, e falar, mas esses caras aí estão tudo morto. Mas lá no coração deles, eles estão, Deus, eu te amo, eu quero mais de ti. Uma intensidade, sabe? Tudo bem que ela muitas vezes deve se exteriorizar, não é verdade? Você vai ver seu time na final do campeonato, ele faz um gol, você não vai ficar assim, nossa, que gol bonito, foi muito bonito esse gol. Não, né? Você vai falar, cara, você está passando bem, você está precisando ir no banheiro, né? Você vai falar, cara, solta isso aí, né? Gol, foi gol, cara, nós vamos ganhar o campeonato. Então, eu entendo que a nossa vida como um todo, o nosso corpo, o nosso espírito, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo deve se voltar e se curvar, se humilhar diante de Deus no momento da oração. Agora, irmãos, esse é o segredo. Não é só na oração com essa galera toda aqui bonita. É quando nós estamos no nosso quarto. A sua intensidade de oração no seu quarto é igual a quando você está em comunidade? Temos que pensar isso. Porque é uma intensidade. Veja, assim, não é que, se o meu povo, quando se reunir no domingo na igreja Pão da Vida, se humilhar. Não, ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você se conhece como cristão, você é um filho de Deus, então ele fala, você como meu povo, se humilhe na minha presença. Humilhar na presença de Deus, além de falar que é dobrar os joelhos, significa reconhecer quem Ele é. Nosso Deus é grandioso, irmãos. Um dia eu estava na aula do seminário, veja só, a aula de teologia sistemática, falando sobre os argumentos que provam a existência de Deus, um negócio mó filosófico. Mas eu saí de lá pensando, falei, caramba, nosso Deus é muito grande. A boa teologia que não te faz dobrar os joelhos não é uma boa teologia. Tem muitas pessoas que estão estudando teologia e se desviando da fé. Isso é coisa do capeta. Não tenho medo de falar isso. Porque não faz o propósito que a teologia tem que ter, que é levar a pessoa a conhecer Deus. E o mais interessante, irmãos, quanto mais você buscar conhecer a Deus, mais você vai se sentir fascinado e descobrir que Ele tem mais coisas para ser descobertas. Porque Deus não pode se revelar de uma forma plena na nossa condição. Como carne, como homens, como mortais, como pessoas que vão viver num tempo e num espaço. Então, nós temos essa oportunidade de entrar perante a face de Deus. Nós vamos ver isso agora no próximo ponto, mas continuar falando sobre o se humilhar, né? O ato de se humilhar na presença de Deus. Eu quero fazer um comparativo com relação ao povo judeu, e muitas vezes até mesmo a igreja. Um povo que não se humilha é um povo que carrega no seu coração arrogância, soberba, orgulho. É um povo, como diz lá no Antigo Testamento, de dura cerviz. Você fala assim, o que é dura cerviz, né? Será que não serve direito, serve meio engessado? Não, é um povo teimoso, obstinado. Vê a história do povo de Israel, irmãos. Deus fala assim, siga por esse caminho. Eles, por que tem que seguir nesse caminho? Saia do Egito. Mas por que nós vamos sair do Egito se lá tinha tanta coisa boa para a gente fazer, para a gente comer? E Deus mandando o povo seguir e o povo reclamando, o povo murmurando. Isso é um povo obstinado. Deus fala para o cristão, abandona essa vida de pecado, entrega a sua vida para Cristo, siga com essa plenitude que Jesus tem para nós, e nós fazemos o quê?
a gente olha para nós mesmos, olha para a nossa insignificância, para os nossos limites, para os nossos erros, e fala, Senhor, não dá, é impossível. Vários personagens na Bíblia, irmãos, estavam debatendo com Deus, por que eu, Deus? Por que não manda outro, né? Mas Deus chama aquele que talvez as pessoas olhem e não consideram que é chamado. Deus olha para você e fala, é você mesmo que eu quero usar. Por isso que a gente tem que incentivar, irmãos, em qualquer momento, a gente produzir a obra de Deus na nossa existência. Não importa onde você estiver. Você pode vir servir na igreja, ótimo. Mas lembre-se, a igreja dura o quê? 2 horas? 3? Quando o pastor prega muito, 3 horas? Aí tem o jantar, aí tem a escola dominical. Nós podemos servir de diversas formas, e aqui é importante nós servirmos. Amém? O corpo ele precisa ser edificado, cada um tem uma habilidade, cada um tem um dom, isso é para abençoar a igreja. Mas nós estamos falando muito mais do que servir no templo. Nós estamos falando de servir ao Senhor com a nossa vida, onde nós estivermos. Em outras palavras, manifestar a glória de Deus aonde nós estivermos. E para isso, irmãos, se nós tivermos uma dura cerviz, se nós formos teimosos e desobedientes, não tem como o Espírito Santo fazer essa obra em nós. Bom, tem vários exemplos que nós poderíamos dar aqui, mas eu gostaria de falar um momento em que Jesus, certa vez ele contou uma parábola sobre 2 homens que foram ao templo orar. É mais interessante, nós falamos, vamos começar pela oração. Então, já que nós estamos aqui no templo, vamos pegar esse momento e falar dessa parábola de Jesus. E quando eles foram para o templo orar, um era o fariseu e o outro era um publicano. Em outras palavras, um era um cara temente a Deus, um cara que conhecia a lei, enquanto que o outro era um pecador. Um cara que o povo judeu olhava e falava, esse cara aí merece ser apedrejado, porque ele rouba, ele mente, ele não tem o coração reto diante de Deus, ele não segue a lei de Deus. O publicano era uma figura que os fariseus desprezavam. E aí o que acontece? Jesus falou que o fariseu ficou em pé e orava no seu íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano, apontou ainda para o cara que está ao lado dele, né? Eu não sou que nem o Boaz, que nem o William, eu sou um cara que, ele está se comparando, sem conhecer o coração daquela figura ali, né? E aí ele falou o seguinte ainda para Deus, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O cara é bom, hein? Esse cara vai entrar no céu. Vamos tentar ir na cola dele para ver se a gente vai atrás. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus concluiu dizendo que o quê? Que o publicano, e não o fariseu, foi para sua casa justificado. Ele fala, justificado diante de Deus. E aí ele citou, pois quem se exalta, será humilhado. E quem se humilha, será exaltado. Se você quiser essa referência, Lucas 18, do 10 ao 14. É uma história simples. Jesus contou, está indo um cara que conhece a Deus, um cara temente a Deus, e um outro cara que as pessoas olham e sabem que ele não presta. De repente, eles chegam no templo, um começa a orar de uma forma arrogante, orgulhosa. Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu guardo a lei, eu dou meu dízimo, eu cumpro tudo o que você fala, Deus. E eu não sou igual esse cara que está aqui. Em compensação, aquele outro cara estava o quê? Arrependido. Nossa, Deus, eu sou um pecador. Eu nem mereço olhar para o céu porque é a sua habitação. Eu nem mereço entrar na sua casa. Tenha misericórdia de mim. Ele estava fazendo o quê, irmãos? Se humilhando. A nossa oração não pode mudar um pouquinho? Ele diz, Senhor, abençoe esse dia, abençoe esse alimento, abençoe minha família, nos proteja, nos livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Quem já fez essa oração? Ela não está nem escrita, mas a gente faz essa oração, parece que foi decorada, né? Ensinaram no púlpito e a gente aprendeu. Não, eu não sei de onde sai isso, mas a gente simplesmente ora, talvez com aquela ideia de, deixa eu ficar livre dessa oração. A gente tem que rever, repensar. E aí Jesus conclui essa parábola, engraçado, né? Falando que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Por isso que essa parábola encaixa muito bem nessa passagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é reconhecer que nós somos pecadores. Você está na igreja, você fala que você é um cristão, mas não significa que esse seu velho homem precise ir para a cruz. Você continua mandando ele para a cruz. Você continua negando a si mesmo. Você continua focando em Cristo, buscando aquilo que Jesus já alcançou para nós na cruz. Essa é a busca do cristão. Não, nós não vamos ser perfeitos, irmãos. Nós vamos continuar pecando. Mas o nosso coração tem que ser diferente. A gente tem que olhar e falar, Deus, eu reconheço, eu não consigo mudar essa minha natureza, eu preciso do Senhor.
Foi isso que esse publicano fez. Ele não ficou, ó Deus, eu faço isso, eu sirvo no louvor, eu sirvo na escola dominical, eu sirvo na aula das crianças, eu pego a comida quando eu tenho que subir lá para a igreja e oferecer, eu distribuo a sacolinha do dízimo. Não é no que a gente faz, irmãos, mas no que Jesus fez por nós. Esse é o coração daquele que vai orar perante o Senhor. Segunda palavra, orar. No mesmo capítulo de Lucas que eu acabei de citar, né, Lucas 18, antes dele contar essa parábola, Jesus conta uma outra parábola. Olha que interessante. E ele contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar aos seus discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Quem aqui já desanimou de orar? Ah, não vai mudar mesmo, essa figura não muda. Ah, minha família não sai do lugar. Nossa, essa igreja aqui, pelo amor de Deus, manda fogo, Jesus. Né? A gente quer resultado rápido. E Jesus vai lá para os seus discípulos e conta uma parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E essa parábola, irmãos, é do juiz injusto, de uma viúva que está indo para esse juiz clamar por justiça. O que essa viúva faz com o juiz? Atazana o juiz, ele fica incomodando o juiz, ele pressiona o juiz, fala, juiz, só você vai fazer minha causa, eu estou aqui batendo na tua porta mais uma vez, porque só você pode resolver o meu problema. E o juiz fala, meu Deus do céu, eu não temo a Deus, eu não tenho nada a ver com esse Deus, mas se eu não fizer algo por essa mulher, ela vai continuar batendo na minha porta, ela está me atormentando. Então o que eu vou fazer? O juiz pensou, vou ajudar essa mulher. Aí Jesus vira para os discípulos no término dessa parábola, estou enrolando a língua hoje, e fala assim, Jesus disse, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É interessante, ele fala, Deus vai responder sua petição, Deus vai vir com justiça, Ele vai julgar a sua situação, Ele vai te abençoar, Ele vai concretizar aquilo que você está orando e pedindo no nome de Cristo. Porém, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra. A gente só pede para Deus. Veja que orar é muito mais do que pedir. Ele quer uma demonstração de fé. Esses dias eu estava pensando nisso, falei, Deus, eu já orei tanto por tantos assuntos, e eu falei, eu estou acho que um pouco cansado de orar por isso, acho que eu vou desencanar de orar. Mas aí me veio à mente, né, essa parábola que eu ia pregar no domingo. Falei, por que você vai parar? Eu estou ensinando os discípulos a não desanimar, a orar sempre, sem cessar, incomodar o juiz. Esse juiz era um perverso, o cara não queria nem saber de Deus, mas nós temos um advogado do lado do Pai, ali intercedendo por nós em todo o tempo. Nós vamos querer desistir de orar? É uma lição, irmãos, não é fácil não, porque você tem que voltar no primeiro ponto, opa, deixa eu me humilhar, e agora eu vou orar perante Deus de novo. E Ele está falando, Ele vai ouvir, Ele não vai deixar vocês esperando, Ele vê o seu clamor de dia e de noite, mas Ele faz uma pergunta com relação à nossa fé. Muitos oram, mas querendo manipular Deus, não esperando o que Deus quer fazer em nós. E isso muitas vezes é o que nos desanima na oração. Nós deveríamos orar e sair satisfeito da presença de Deus, porque bastou nós falarmos com Deus. Hoje as pessoas pagam uma fortuna para ter uma pessoa ouvindo elas, não é verdade? E o cara até é profissional nessa área. E de fato, as pessoas vão e buscam, e continuam buscando, mas nós temos esse acesso ao Pai, que é muito poderoso, irmãos, mas Ele vai questionar a nossa fé, porque a nossa oração está baseada em petições, em pedidos. Mas aqui, nós vamos para outro ponto, né? Buscar a minha face, se humilhar, orar e buscar a minha face. Eu estava vendo um dia um artigo do John Piper, e ele fala que, eu não fui atrás exatamente, porque eu não sei também pesquisar a questão do hebraico, mas parece que essa palavra, estar face a face com Deus, é a mesma coisa que você estar na presença de Deus. Parece meio óbvio, né? Mas quando ele fala, busque minha face, na verdade está falando, busque a minha presença. O fato de você estar na presença de Deus, você já está face a face com Deus. E é aí que a nossa fé tem que operar, porque você fala, não estou vendo nada, não estou sentindo nada. A gente gosta, né, de sentir o arrepio, de sentir o calor, de sentir um ventinho, de sentir algo de Deus. Mas ele está falando, entrar na presença de Deus, eu não estou sentindo nada olhando o William, mas eu estou na presença aqui do William. Não é um prazer estar na sua presença, William. Vocês estão diante de mim, vocês talvez não estejam sentindo nada. Fala, mano, esse cara aí está falando, e eu estou aqui ouvindo. Tem gente que fala, nossa, que legal, eu estou aprendendo isso.
Cada um recebe de uma forma, mas é a mesma coisa na presença de Deus. Quando nós paramos para orar ao Senhor, nós estamos face a face com Deus. O nosso desafio, irmãos, não é só entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus e orar face a face. O nosso desafio é viver diante dessa presença de Deus. Quando a gente está no aperto, a gente fala, não, agora eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta e vou orar a Deus até que Ele me responda. Quando a gente já está nas últimas, né? Mas no nosso dia a dia, a gente pode andar na face de Deus, diante da face de Deus, viver na presença de Deus. Por isso que eu falei, buscar a face de Deus significa buscar a presença de Deus. E tem aquele trecho que fala, né, não possuo nenhum bem além de ti. A gente fala da boca para fora, mas se Deus é tão suficiente assim para nós, se de fato nós vamos buscar a face de Deus e Ele é tudo para nós, isso já não basta? Por que nós ainda estamos brigando com Deus para que Ele abra uma porta de emprego, para que Ele resolva o nosso problema, para que Ele mude o fulano de tal? Nós já estamos na presença de Deus. Isso deveria bastar, não é verdade? E aí eu lembro que eu cacei um trecho lá de Números que fala assim, Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles e falarão disso aos habitantes dessa terra, um testemunho do que Deus fez. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor. Moisés fez essa declaração. Você lembra? O povo parecia que não via Deus, mas Deus estava abençoando e estava presente com o povo todo o tempo. E Moisés fez essa confissão. As pessoas vão ver e eles vão ouvir falar que você falava face a face com o teu povo. Por que a gente vem na nossa igreja e a nossa oração é medíocre? Será que a gente acredita que nós estamos diante do Senhor? É um desafio para todos nós, irmãos, porque a gente aprendeu a orar coisas decoradas. A gente aprendeu a mecanizar a nossa oração, não ser uma coisa do coração. Se você estivesse diante de uma figura pública, sei lá, a gente estava andando na Paulista, viu um cara da Globo lá, um repórter, né? Na hora você para, o cara da Globo, não sei o quê, aí tira foto, manda para fulano, às vezes alguns vão lá e tiram selfie com a pessoa, não é verdade? Imagina se for um jogador de futebol, então, né, um campeão do mundo, na hora tem gente em volta dele tirando foto. Aí diante de Deus, a gente parece um saco de batata caído no chão. A gente não tem expressão nenhuma. A gente não sabe que nós estamos realmente na presença de Deus, que nós estamos falando com Deus que nos vê e que fala conosco face a face. Isso é intimidade, irmãos. Veja o primeiro passo, se humilhar, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer a nossa limitação e orar a esse Deus, mas não só pedindo, mas realmente trazendo palavras que engrandeçam o nome dEle, que mostrem que de fato a gente confia, que a gente tem fé nele. Hebreus fala disso, né? Se você vai buscar Deus, você tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem bênção para aqueles que estão buscando Ele. Ele não nos desampara. Mas a nossa fé, irmãos, tem que estar nele, não no que vai acontecer depois. E esse é o nosso desafio, porque aí fala, buscar a minha face, ou seja, estar na presença do Senhor em todo o tempo, independente da nossa situação ou da nossa condição. Quem busca, encontra. Né? Quem bate na porta, a porta será aberta. Mas o mais importante, irmãos, é ter esse relacionamento, essa sintonia com o nosso Deus. Eu creio que todos os profetas que estão na Bíblia, todos os discípulos em um determinado momento das suas vidas, e até nós, quando nós estivermos com essa atitude, com esse coração, a gente vai andar diferente, que é o próximo passo, se afastar dos seus maus caminhos. Engraçado, né? Parece que lá no primeiro passo a gente já fez isso. Eu já me humilhei na presença de Deus, então estou livre dos meus pecados. Mas ele fala, não, agora que você fez tudo isso, você tem consciência que você tem andado por caminhos que não agradam a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Buscar o caminho da conversão. Vamos voltar para Deus, abandonar esse caminho. Afaste dos maus caminhos. Quem conhece a Deus, irmãos, reconhece a santidade de Deus. O problema é que nós também queremos ser Deus, a gente fica comparando a nossa santidade com a dele. A santidade de Deus deveria nos bastar para olhar e falar, Senhor, eu simplesmente faço como Jó, né? Coloco minha mão na boca e fico quieto. Porque diante da tua grandeza e da tua santidade, o que eu estou exigindo? E aí nós começamos a tomar um rumo diferente. Andar com um Deus que de fato é o Deus da Bíblia, um Deus poderoso, um Deus que tem misericórdia, que tem graça,
que tem bondade, que quer abençoar o seu povo, nós vamos ver mais adiante. Mas nós sabemos, irmãos, que aqueles que nasceram de novo não podem viver no pecado. A Bíblia fala isso muito claro em João. 1 João, de 1 a 6, 1 João 1, 6 a 7. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O problema, irmãos, do cristão moderno que eu vejo, é que ele acha que ele pode estar salvo e viver a mesma vida sem Cristo. Isso é um tiro no pé, não resolve o nosso problema. Mesmo tendo a atitude de se humilhar perante Deus, de orar com fé, de orar crendo que Ele está nos ouvindo, que nós estamos na presença dEle, buscar a face de Deus de uma forma séria, e não abandonar os maus caminhos, nós estamos regredindo. Entrar na presença de Deus vai promover uma mudança no nosso coração. Será que é por isso que a gente não quer orar tanto? Não é verdade? Porque uma vez que eu entro na presença de Deus, eu vou ser impactado com a santidade de Deus. Eu vou ser impactado com a presença desse Deus majestoso. E isso tem que fazer algo no pecador, irmãos. Vocês se lembram de Isaías? Isaías só profetizando os ais para todas as nações. Ai dessa nação, ai daquele povo, ai disso, ai daquilo. E quando ele contemplou o Senhor no seu alto e sublime trono, o que ele fez? Ai de mim. Agora sou eu que estou no meio do furacão. É fácil falar dos outros, ó o seu pecado, ó o seu pecado, ó o seu. Aí o meu, não, Senhor, como assim eu estou orando para você. Eu estou me humilhando na tua presença, como assim? Eu não tenho pecado não, Senhor. Jesus já levou tudo. Cuidado, irmãos. Vamos ficar atentos na forma como nós nos posicionamos na presença de Deus. De fato, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas apenas se nós andarmos na luz, não nas trevas. Andar nas trevas é andar nos maus caminhos. Com isso tudo, irmãos, o foco de Deus é nos convocar para um verdadeiro arrependimento. Como é que nós vamos promover unidade no nosso meio? Como nós vamos promover uma colheita nesses últimos tempos? E qual é a outra palavra? Como nós vamos... Não lembram do tema? Como nós vamos receber esse avivamento da parte de Deus, se não houver arrependimento? A primeira coisa, irmãos, a oração vai nos levar a isso, ao arrependimento. Ah, mas eu me arrependi, aceitei Jesus, o pastor fez o apelo, eu levantei a mão, eu falei que eu aceito o Senhor Jesus, até fiz aquela oração que Ele mandou eu repetir com Ele. Mas, irmãos, a pergunta é, o seu coração, ele se submete à vontade de Deus? O seu coração, ele está entregue diante daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida? Você realmente se derramou com intensidade na presença de Deus e fala, Senhor, muda meu coração. É como se você estivesse doente, você quer se livrar dessa doença. Essa doença se chama pecado, irmãos. Se você está pouco se lixando para o seu pecado, é um grande problema, você é um paciente terminal. E eu receio que se, por algum motivo, o Senhor tira a sua vida hoje, você não vai estar no céu. Você não vai estar na presença de Deus. Porque não andou na presença de Deus aqui na terra. Por isso que é séria essa mensagem. Não é só, opa, avivamento, unidade, ô meu irmão, eu te amo, agora vamos fazer a colheita, vamos evangelizar. Não é só isso. É essa base toda na igreja toda, em cada um de nós. Um arrependimento genuíno, pelo fato daquilo que existe dentro de nós, que nos atrapalha a viver na presença de Deus. E da mesma forma que o Senhor apresenta essas 4 palavras, Ele abençoa o povo com 3 promessas. E Ele fala que dos céus Ele vai ouvir. Deus, Ele se inclina para ouvir um pecador arrependido. Já pensou isso? É como se você falasse assim, pera, eu estou no meu trono, mas eu estou ouvindo alguma coisa, está vindo lá da pão da vida, nossa, ó, fulano de tal está se arrependendo ali, eu vou me inclinar para ouvir a oração deste meu filho. O Senhor, Todo-Poderoso, que não tem obrigação nenhuma, Ele tem essa atitude pessoal, íntima, com um pecador que não poderia ter acesso à sua pessoa pela sua santidade, mas Ele se inclina, Ele fala, dos céus eu ouvirei. E perdoarei o seu pecado, irmãos. Isso aqui, eu gosto de pensar assim, uma situação que eu estou... Sabe aqueles seriados que o cara está enrascado, você não sabe como vai terminar o negócio? Você fala, pronto, isso aí já era. E de repente tem uma solução. É exatamente essa sensação de alívio que nós deveríamos pensar quando o Senhor fala, eu perdoarei o seu pecado. Porque esse pecado está impregnado na gente, irmãos. Não é igual uma roupa suja que você tira e põe para lavar. Não é tomando banho que esse pecado sai. Ele está lá, irmãos.
É algo ruim, é algo que nos corrompe, é algo que nos afasta de Deus, é algo que nos impede de viver na plenitude da alegria do Senhor que nós pregamos na semana passada. Esse pecado está nos impedindo de desfrutar dessa presença de Deus, de ter esse coração quebrantado. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. Mas ele fala, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado. E a consequência disso tudo, irmãos, curarei a sua terra. A nossa terra está doente. Naquele tempo, falar em curar a terra tem muito sentido. Por quê? Porque o povo vivia de agricultura. Se deu planta, se deu fruto, se brotou, ótimo, nós temos comida. Se veio seca, estiagem, o inimigo queimou, o que acontece? Nós vamos passar fome. Se o povo passa fome e não tem alimento, o que a gente faz? Morre. Porque vão vir pessoas mais fortes e vão dominar o nosso povo. Era assim que funcionava. E Deus fala, eu vou curar essa terra. Essa terra que está seca, eu vou tornar ela fértil. Ela vai brotar. E vocês vão ter alimento. Lembra o Abacuque no culto passado? Ele falou, Deus, essa terra aí está podre, não está dando nada, não está dando azeitona, não está dando figo, os animais estão morrendo no campo, está tudo estragado. Mas ainda assim eu vou olhar para ti e vou me alegrar em ti. Porque você é o Deus da minha salvação. E aqui Deus está fazendo uma promessa, irmãos, eu curarei essa terra. Talvez, vamos fazer aí uma aplicação, que essa terra seja o nosso coração. O Senhor curando a nossa vida, livrando desse pecado, livrando desse mau caminho, nos afastando desse mau caminho e nos colocando diante da sua face para orar com fé e com certeza com o coração humilhado, para reconhecer que Deus está no meio do seu povo. Irmãos, a gente muitas vezes só critica a igreja, mas a gente não toma nenhum desses passos, não é verdade? É muito fácil você olhar a igreja, independente se é essa denominação ou aquela, se é esse pastor ou aquele pastor, se foi no passado, se é no futuro, se é o formato X ou Y, a gente olha para a igreja já com pedra na mão, quase que pedindo desculpa para o mundo porque a igreja existe. Mas isso é igreja, irmãos, não o que a gente está pensando, não o que a gente está proclamando com os nossos lábios. A igreja é um povo que ora. Se não tem oração na igreja, não é igreja, porque é isso que Deus está falando para nós. Eu quero um povo que saiba se humilhar, eu quero um povo que saiba orar, eu quero um povo que com certeza busca a minha face e que, mais importante, se afaste dos maus caminhos. E é só bênção que tem, irmãos. Deus vai nos ouvir, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos curar, Deus vai nos perdoar. E é maravilhoso, por isso que tudo começa na oração. É poderosa ou não é a oração, irmãos? Nós precisamos melhorar a nossa oração ou não, aprender, é um estilo de vida. Olha, a gente, de novo, eu estava no seminário, e aí me deram um texto para ler em sala de aula que fala do Billy Graham. Alguém conhece o Billy Graham aqui? Conhece? Já ouviu falar, né? Eu acho que o mundo inteiro ouviu falar desse cara, sabe por quê? Ele ia pregar no estádio, mais de não sei quantas centenas de milhares de pessoas ouvindo o evangelho por meio desse cara. E ele teve acesso a vários presidentes da república lá dos Estados Unidos. Hoje não, né? Ele já faleceu. Mas se você for assistir a última pregação do Billy Graham, lógico, é um negócio produzido, né? Talvez até a família ajudou, a igreja, enfim. Mas você vê a simplicidade dele. Eu lembro que uma vez eu vi uma pregação de 20 minutos, chamava Escolhas. E ele falava aquele trecho, eu e minha casa, pois, serviremos a Deus. 20 minutos, cara. Eu falei, o que esse cara tem? Mensagem simples, direta, e o povo lá, nossa, eu só posso voltar para Deus, eu só quero escolher Deus. Multidões. Mas aí, no nosso texto do seminário, distribuir assim, como é que é? O que eu teria feito o que eu teria feito diferente? Ele morreu com 98, 99 anos, alguma coisa assim. Bem velho mesmo. Já estava todo assim desgastado, né? E ele escreveu esse último texto. O que eu teria feito diferente? Sabe o que ele falou que ele investiria tempo dele? Orando, conhecendo a Deus. Falei, mano, se esse cara precisava conhecer mais a Deus, quem sou eu, né, para me colocar aqui diante de uma igreja e pregar a palavra? 99 anos, 98 anos andando na presença de Deus, e fala, eu precisava orar mais. E ele ainda fala, eu fiz muitas cruzadas evangelísticas, mas talvez eu teria passado mais tempo buscando ao Senhor. Eu já viajei para todos os cantos, eu viajei muitas vezes para vários lugares dos Estados Unidos e da Inglaterra,
mas talvez eu não tivesse assumido esse compromisso, porque isso me impediu de meditar na palavra e orar ao Senhor. Quer dizer, todo cara que se propõe a servir no ministério, olha um ministério desse e fala, quem sabe um dia Deus me coloca numa situação dessa para influenciar pessoas. Deus colocou ele falou assim, cara, eu teria desmarcado um monte de coisa para estar na presença de Deus. Eu fiquei muito tocado, porque é o Billy Graham, não é o Alberto, é o Billy Graham. Se fosse o Alberto, você fala, beleza, cara, você tem que orar mais mesmo, se arrepende. Agora o Billy Graham, ele falando, eu precisava orar mais, eu queria passar mais tempo com as Escrituras. E não é só ele não, irmãos, tem o Russell Shedd. Russell Shedd é um grande pastor aqui, que Deus abençoou o Brasil com ele se naturalizou brasileiro, e também a mensagem dele é essa, passe mais tempo em oração com o Senhor. Os grandes homens de Deus, talvez que você ache que tem uma grande repercussão, ele vai falar isso, esteja mais tempo orando e lendo a Bíblia. E a igreja quer fazer o quê? Avivamento? Cara, vamos fazer um louvorzão na praça pública, vamos chamar um som ali, não sei quantos watts, botar como é que é, o baixo lá, o sub, né? Nunca a gente teve um sub, mas um dia vocês vão saber o que é um sub, vamos orar por isso. Bota um sub para chamar a atenção da galera, vai estar aquele barulhão, vamos botar um pessoal dançando, o pessoal pulando, e muitas almas vão ser salvas naquele dia. Não sabemos se muitas almas vão ser salvas. Mas eu te digo que se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos afastarmos dos nossos maus caminhos, muitas pessoas serão salvas. Porque é isso que Jesus está pedindo para nós fazermos. Ele não pede show, ele não pede evento, ele não quer que a gente lote a nossa agenda com coisas que não vão promover o avivamento. Mas a gente gosta de ir atrás dessas coisas. Eu mesmo, cara, eu saí do CTM com essa cabeça. Eu falei para um amigo, cara, eu sou tendencioso a querer ver um circo montado para as coisas acontecerem. E às vezes Deus vai agir no simples. Você pode ver, a gente tem esse exemplo. Vai num lugar onde realmente tem pessoas que oram, que clamam ao Senhor e eles começam um louvor. É diferente. Nós aqui, nós nos esforçamos, nós queremos, mas nós podemos avançar mais. Nós estamos no caminho certo, mas com certeza, quando a gente tem esse coração, é diferente. A pregação também é diferente. A comunhão entre os irmãos é diferente. Mas nós estamos numa comunidade. Cada um tem a sua responsabilidade para que isso aconteça. Então vamos ver aí qual que é o caminho para esse avivamento, irmãos. Vocês vão até rir, porque é um versículo pequenininho. Eu até botei ele inteiro para não ficar triste, né, de estar tão recortado. Todos eles se reuniam sempre em oração. Eu podia ter parado aqui, né, mas eu deixei. Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Hoje a igreja é o seguinte, vamos supor que a pessoa aí, Jesus seria um pastor, né? Aqui você vê Maria, que é mãe de Jesus, os seus irmãos orando junto com os discípulos. Não tem uma questão de hierarquia, não, o cara é o filho do pastor. Não, fulano de tal é o cara tal. Não, aqui todos eles se reuniam e oravam. Mas a oração tem que ser assim, tem que ser assado, vamos orar em língua, vamos botar isso, vamos botar aquilo. Cara, a Bíblia fala que eles estavam unidos, orando. Olha a fórmula. E a gente quer inventar, não, vamos para um congresso em Águas de Lindóia, ficar lá 2 dias recebendo instruções em grego, clássico, e a gente junta uma equipe na igreja, mas a gente fica dando voltas. Enquanto que a Bíblia fala que juntos, em oração, é que aconteceu o avivamento. Tem que bater aquele arrependimento, irmãos. Fala, Deus, me ensina a orar. Sabe que eu tenho orado isso a Deus? Eu falei, Deus, me ensina a orar. Eu descobri que eu não sei orar. Eu sou ridículo orando. E eu preciso de transformação na forma como eu entro na presença de Deus para apresentar as coisas. Porque minha oração é mecânica, é egoísta, ela muitas vezes não vai visar o bem do outro, só o meu. Eu falei, Deus, me ensina a orar. É ridículo. Eu sou um ministro, não sei orar. Tenho que passar mais tempo na presença de Deus. E aí, a tradução da Almeida é muito interessante. Ele fala assim, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Todos eles, de uma forma unânime, estavam juntos. Porque sabe o que aconteceu, irmãos? Eles não estavam lá porque eles não tinham o que fazer. Eles estavam orando porque foi uma ordem de Jesus. Vocês sabiam disso? Jesus falou o seguinte, Atos 1, 4 a 8. Não saiam de Jerusalém,
mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Para quem fala que não tem batismo com o Espírito Santo, depois a gente conversa. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Era uma promessa que eles ficaram aguardando. Como é que começa uma igreja? Eu não sei, vamos orar. Não foi isso. Falou, nós vamos orar porque o Senhor falou, espere até esse momento. Enquanto eles esperavam, eles estavam juntos em oração. Eles se reuniam sempre em oração. Não só na quarta-feira. Quarta-feira à noite tem oração aqui na Pão, por favor, venham. Senão só vai ter um cara do chinês e eu aqui, a gente precisa de mais gente. Não é isso, irmãos. Vamos orar porque o Senhor ordenou que a igreja orasse. Eu falei do arrependimento, tudo começa com oração, que gera o arrependimento, mas o arrependimento nos leva a orar. E essa oração, ela é intensa, é uma oração com súplica. E você vê que não tem uma classificação, até a mãe de Jesus se reuniu com os discípulos para orar. O pastor estava contando o exemplo das igrejas lá em Taiwan. Ele falou que antigamente era muito difícil haver um crescimento quantitativo de cristãos e de igrejas em Taiwan. E aí parece que fizeram uma pesquisa que nos últimos 20 anos a igreja quase triplicou. Abriram mais congregações, mais igrejas, e também os números dos membros aumentaram. Obviamente, irmãos, o contexto é diferente. Se você vai para um país que nem os Estados Unidos e fala, nossa, agora vai triplicar o número de cristãos, é praticamente impossível, porque o cara nasceu, eu acho que ele já recebe um selo lá, sou cristão. Nos Estados Unidos é assim. Mas você vai para a Ásia, talvez a maioria ou não crê em nenhum Deus, ou crê no hinduísmo, ou crê no budismo, e de repente multiplicar 3 vezes a igreja, é porque alguma coisa eles estão fazendo certo. E eu acredito que se não fosse por oração, isso não aconteceria. Tanto é que o pastor falou que eles estão promovendo um movimento de unidade entre todas as igrejas. Cara, não interessa se é batista, presbiteriano, episcopal, sei lá, sabe? Ele fala, vamos orar reunidos pelo reino de Deus. E esse é um clamor, irmãos, que a igreja brasileira precisa urgentemente aprender a ouvir. É muito difícil, irmão. A gente sofre com isso, a gente tem uma rede de coaching. Quando eu vou ver, é eu, o pastor e a Anaquan que estamos lá. Fala, cadê a rede? Que rede é essa? Só se for uma rede furada, né? Escapa peixe. Os pastores mesmo, eles são o maior impedimento da igreja se unir, irmãos. E eu vou te falar, eu tenho tentado promover essa unidade entre outros irmãos. O cara só pensa em evento. O cara não vira para mim e fala, nós vamos juntar lá na ISP, lá na Vida Nova para orar. O cara fala, nós vamos ter esse evento. Chama os jovens. O jovem parece que não tem tempo, tem tempo para jogar fora. Eu fiquei pensando nessas coisas, irmão, a gente tem que ser mais radical. Fala, cara, nós vamos orar, nós vamos estar juntos, mas não é uma oração. Vamos dar as mãos, agradecer por esse alimento e vamos para a farra agora, vamos bagunçar. Não. Mas assim, aquela oração de Deus. Nós queremos ver o Senhor aqui, nesse povo. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? O caminho para o avivamento, ele tem a ver com essa unidade, ele tem a ver com a oração. Alguém aqui na Pão é igual eu? De temperamento, assim, de experiência de vida, de inteligência, de boniteza. Alguém tem a barba igual a minha? Estou brincando. O que eu estou querendo dizer com isso? O Yuri tem um pouquinho, né, parecido. Pensa Pedro e João. Os caras completamente antagônicos um ao outro, a forma de se posicionar. Tipo, o João ficava, eu não sei, né? Cada um tem uma idealização de João, mas tem uma cena que ele está lá, reclinado no peito de Jesus, e aí Jesus fala, alguém vai me trair. E ele ficou moscando lá no peito de Jesus. E aí Pedro falou para ele, pergunta logo para ele quem que é. O Pedro já estava ansioso. Se bobear, o Pedro já ia olhar na hora, na cara de Jesus, fala, Jesus, fala logo quem que é. Mas João ficou lá. Ele fala que contemplava Jesus, acho que ficava moscando, né? Tá bom aqui, né? Nunca ninguém tinha visto essa face de João, né? Mas você vê, são completamente diferentes. Em compensação, esse cara moscão, um dia estava andando num lugar e viu o pessoal ali, meio que não querendo aceitar Jesus, falou, Jesus, vamos mandar fogo nessa galera? Não, vamos mandar não. Senhor, você quer que eu mande fogo nessa galera? Tipo, o cara guardava, daqui a pouco ele estourava, olha o João aí, né, o filho do trovão. E o Pedro sacou uma espada e cortou a orelha do soldado. Olha os discípulos, cara. Esses caras precisavam de uma transformação, assim como nós. E aí, quando a gente fala de junto em oração, é exatamente para isso, ninguém é igual eu.
ninguém igual você, ninguém igual Enoque, ninguém igual Amós, cada um aqui diferente. E o que eu falo para os novos que estão aí na caminhada com a gente, né? Eu falo, muitas vezes você vai entrar na igreja, parece que você tem que entrar num formato, se ajeitar lá dentro e ficar lá. Mas não, Deus te fez de um jeito. Esse molde, ele não pode, eu ia falar, ele tem que ser flexível. Não, ele não tem que ser flexível. Ele não tem que existir, a não ser que seja o de Cristo. Se você estiver se parecendo mais com Cristo, ótimo, continue. Se estiver errado, mano, se arrepende, se desvia dos seus maus caminhos e segue Cristo. A igreja não pode falar, o fulano tem que ser assim. Os fariseus faziam isso. Jesus falou, vocês não estão entrando e vocês não estão deixando as pessoas entrarem por essa porta. A gente não pode ser um impedimento para as pessoas conhecerem a Deus. Por isso nós temos que cuidar do nosso coração. E nós que achamos que já conhecemos alguma coisa de Deus, precisamos estar unidos orando pelo reino. Eu não sei quanto tempo, de fato, eles ficaram ali orando, esperando essa promessa. Mas quando ela veio, irmãos, aquele Pedro já era diferente. O João escreveu cartas, eu já falei para vocês, eu peguei minha Bíblia, abri o Evangelho de João, abri as cartas de João e circulei cada vez que ele fala sobre amor. Cara, mais de 50 vezes ele falando de amor, amor, amor. O cara que mandou descer fogo do céu em todo mundo. Transformação, quebrantamento, arrependimento, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Então a igreja precisa experimentar isso, irmãos. Mas o fator para a mudança é a oração. E é a unidade também. Infelizmente, às vezes a igreja, vou falar a gente, né, como líderes, a gente conduz como se fosse um negócio. Gerenciamento de pessoas. Gerenciamento de estrutura. A gente faz escalas, a gente promove eventos, a gente faz isso e aquilo, enquanto que os discípulos estavam lá orando todos juntos. Não é mais simples? E, lógico, existe um fator de hierarquia, porque depois eles falam assim, a gente não pode deixar de orar e pregar a palavra para servir na mesa. Vamos levantar pessoas que possam servir à mesa. Estava tendo briga, lembra? Acho que é Atos 6. Minha consulta aí. É por ali. A igreja já estava em formação e começou a ter problema, irmãos. Eles falaram, não, peraí, a gente não vai deixar de orar e estudar a palavra para poder ficar servindo mesa, nós vamos levantar mais pessoas para servirem. E aí surgiram pessoas que não eram qualquer pessoas também. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas tementes a Deus, pessoas que amavam servir. E elas se dispuseram. Aqui tem muitas pessoas com esse coração. Se não fosse por essas pessoas, irmãos, a igreja não caminha. A igreja, ela tem sim, Cristo é o cabeça, mas aí vem toda a questão do corpo. Cada um faz parte desse corpo. Então, a unidade é muito importante. Só para complementar, depois que eles fizeram essa oração, e depois que veio o tempo apropriado para o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, eles tiveram um desejo de obedecer à palavra de Deus. Eles saíram pregando o Evangelho. Eles até colocaram o Matias lá, falaram que nas Escrituras falava que ia acontecer isso, então eles tinham que achar alguém para substituir Judas no ministério. Eles selecionaram um outro discípulo. E tudo isso eles estavam recorrendo às Escrituras, então eles voltavam para a palavra de Deus. A igreja ela é uma bagunça. A única coisa que impede dela ser um chiqueiro é olhar a palavra de Deus e falar, aqui está a nossa régua, é aqui que nós devemos seguir. Ah, mas eu penso assim, mas a Bíblia está dizendo isso? Não. Então tá bom, eu me humilho, oro diante de Deus e sigo esse caminho. O problema é que hoje tem muito partidarismo, tem muitas discussões a respeito de diversas ideias, e a Bíblia fica lá empoeirada, ninguém quer ler Bíblia, todo mundo quer dar opinião. Então isso também é complicado, irmãos. Como é que a igreja vai orar junto se tiver esse pensamento? Paulo fala, né, em várias cartas, na verdade, tenham o mesmo pensamento, né, sigam a mesma mentalidade, tenham o mesmo foco. Eu falo, cara, é impossível, tem que ter Cristo no centro, senão cada um vai olhar para um canto, cada um vai fazer uma coisa, cada um vai achar de uma forma. Então aqui, irmãos, falando sobre oração e preparando para a questão da unidade, eu acho que pode começar de cada um de nós ter esse desejo de orar pela igreja de Cristo, ter essa paixão de clamar para que o corpo de Deus realmente alcance essa unidade e que o Espírito Santo, de fato, seja derramado sobre todos nós. Esse foi um novo começo para a igreja. Cristo, ele quer a igreja avivada, a igreja avançando. E sabe por que eu falo isso? Por que Jesus quer isso, irmãos?
Olha esse terceiro ponto, unidade, o clamor de Jesus. Jesus fez uma oração que até hoje não foi respondida. Você está reclamando que você orou e Deus não te respondeu? Jesus, ele falou assim, ó, minha oração não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. O que é plena unidade? Completa. A unidade completa. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amou. Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó, quando a igreja estiver unida, Senhor, que o mundo saiba que o Senhor me enviou e que o Senhor ama esse povo, assim como o Senhor me amou. A unidade ela é muito poderosa, irmãos. Por que Satanás quer dividir casais? Por que Satanás quer romper o vínculo familiar? Por que Satanás quer derrubar os servos de Deus? Causar divisão dentro da igreja? Por isso. Ele destrói a unidade, acabou. Está feito. E veja, ó, engraçado, né? Jesus fala, a minha oração é essa, e apresenta a oração dele. Essa oração ainda não foi respondida, não se cumpriu, porque a gente não vê a igreja unida. E às vezes a gente fica preocupado porque sei lá, o som está alto, por que a igreja tem essa cor de parede, por que a comida é essa, é aquela. E Jesus está preocupado, por que a minha igreja não é unida? Olha a diferença, né? A gente parece os discípulos, às vezes, antes de se converter. O clamor de Jesus, irmãos, é por essa unidade, para que todos sejam um, assim como Ele é com o Pai. E Ele é o cabeça da igreja, Ele que nos governa. Então, a vontade dEle, irmãos, tem que prevalecer sobre qualquer membro do corpo. E isso aqui talvez seja uma... Orar, você fala assim, não, eu entendi oração, eu sei como eu devo entrar na presença de Deus, eu devo estar reunido com meus irmãos orando. Vamos lá, vamos fazer isso. Agora, unidade, como é que a gente promove unidade? Tem um trecho aqui, irmãos, Efésios 4, de 1 a 4. Efésios 4, de 1 a 4, fala assim, Paulo falando, como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Ele fala que nós devemos fazer todo o esforço para conservar essa unidade que o Espírito nos deu. Veja, a gente não promove unidade. Vem cá, vamos ficar unidos. A gente simplesmente não atrapalha o que Deus já fez. Isso é muito importante, irmãos. Porque ele fala, o que depender de vocês, tenham paz uns com os outros. Não seja você o cara que vai lá mexer no vespeiro, tentar apagar o incêndio com querosene. Seja alguém que realmente conserve essa unidade que já foi dada pelo Pai, por meio do Espírito Santo. É como se fosse uma manutenção da unidade do corpo. Às vezes você vai ver o irmão brigando lá, chega junto, tenta entender a situação, intermediar. Vamos orar agora e entregar isso tudo para o Senhor? É importante, de fato, dessa forma como está acontecendo. E, irmãos, a gente é carne, a gente está lá na nossa humanidade, com os nossos pecados, muitas vezes nos incomodando, e a gente manifesta facetas do velho homem. Vem gritaria, discussão, debate e tal, mas tudo bem, de repente a gente vai se humilhar na presença de Deus e falar, vamos reconciliar agora. Agora que você já falou tudo que você queria, eu falei tudo que eu queria, o que a gente ganhou com isso? A gente vai descobrir que nada. Então a gente baixa a bola, entra na presença de Deus e fala, Senhor, não queremos perverter a sua unidade. A igreja não é nossa, irmãos. A igreja é de Cristo. E o nosso irmão, ele é uma forma de nós vermos Deus se manifestar. Né? Deus, e o irmão olhando a gente também. Porque ele fala, para que eles sejam um. Isso é muito poderoso, irmãos. Só que a igreja ainda não acordou para isso. A gente precisa meditar mais nesse texto. A gente precisa falar, Senhor, realmente revela a Tua vontade a partir dessa oração de Jesus para nós. Porque Jesus orou muito sério isso. Ele falou, Pai, que eles sejam um como eu sou um com o Senhor. E que o mundo saiba que o Senhor me enviou e que os amaste, assim como me amou.
Ele está fazendo uma declaração de amor para a igreja. E a igreja está lá atacando pedra um no outro, brigando, vendo se batismo é aspersão, se é imersão, se é isso, se é aquilo, e brigando por tantas coisas que não honram o nome de Deus. Eu já vi várias igrejas, irmãos, desde que eu me converti, eu já acompanhei alguns movimentos, inclusive o cara que pregava para mim na faculdade, ele estava numa igreja em Guarulhos, que estava acontecendo uma manifestação absurda do poder de Deus. E na época eu queria conhecer essas coisas. E ele falava as coisas que aconteciam na igreja dele, eu falei, meu Deus, como é que isso está acontecendo e tal. Só que depois de alguns anos, eu vim descobrir que essa igreja se dividiu. E esse meu amigo hoje, eu tive a oportunidade de encontrar ele um momento depois, e eu perguntei, como é que você está com Jesus agora? Ele falou, cara, eu confesso que eu não estou igual antes. Aquilo machucou o coração dele. Irmãos, é muito sério. A unidade do corpo ela é mais importante do que qualquer coisa, porque ela manifesta o amor de Deus para o mundo e declara o amor de Deus pela igreja. Então, isso é muito forte. A gente não pode ser aquele que vai querer impedir essa conservação da unidade do corpo. Então, que a gente seja um promotor da paz, né? Os pacificadores. A gente tem que estar atento com isso, porque o que Jesus quer é a unidade. Amém? E eu gostaria de caminhar para a nossa conclusão, fazendo um apanhado geral assim sobre o que nós falamos, né? Porque quando falamos de unidades, nós estamos falando que nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Deus vê, apesar de tantas pessoas diferentes, tantas culturas, tantas gerações, tantas educações diferentes, o Senhor nos vê como um, fazendo parte do seu corpo. E juntos, irmãos, nós temos mais força para poder avançar. Lembra que nós falamos também da colheita, por meio da oração? A colheita é para o final dos tempos. Aqui ele fala uma coisa sobre evangelismo, ele não deu nenhuma fórmula de se a gente tem que ir na praça, se tem que fazer teatro, pantomima, se tem que fazer com música, sem música, com pregação em cima do púlpito, enfim. Ele simplesmente fala, quando tiver unidade entre a igreja, o mundo vai saber que o Senhor me enviou. Ou seja, vai ser visível para o mundo que nós temos um Salvador em comum. É um testemunho. Não é você batendo na porta do cara, posso falar de Jesus para você? Posso ler o livrinho das 4 leis? Posso fazer uma oração com você? Aceita Jesus? Não. É um testemunho vivo de um povo que vive na presença de Deus, com o coração transformado. Essa é a minha expectativa para a igreja. E o que me frustra na caminhada é quando a gente não consegue participar disso com plenitude. E realmente, eu vou dizer que talvez só lá no final dos tempos mesmo Deus vai permitir a gente viver isso de uma forma intensa. Não sendo fatalista, Deus pode fazer coisas maiores, não é verdade? Mas nós temos que ter esse coração, irmãos. A gente não pode buscar uma colheita se a gente não dá aquele primeiro passo que é se humilhar na presença de Deus. A gente não pode falar que nós temos unidade se o nosso coração é ambicioso, se o nosso coração é egocêntrico, é arrogante, e a gente nem considera o nosso irmão. Então veja que o caminho até aqui, irmãos, para esse evangelismo com poder, tem todos esses estágios que nós precisamos trilhar. Na fé não tem atalhos, irmão. Eu gostaria que tivesse uma pílula que eu jogasse na sua boca e você virasse um super cristão. Um Pedro que prega e 3.000 são convertidos. Mas não existe atalho. Nós temos que entrar no nosso quarto e nos colocarmos na presença desse Deus e falar, Senhor, eu quero colocar tudo isso em prática. Eu quero buscar o Senhor, eu quero me humilhar, orar e buscar a sua face e se afastar dos meus maus caminhos. E o Senhor fala que vai ouvir nossa oração. Amém? Vamos ficar de pé e orar?